Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Conectar. Um episódio que foi feito para literalmente a gente se conectar. Conectar eu e você e conectar também com quem tá aqui, né? O nosso convidado especial do dia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Tamara, sou dona da Guercio Marketing, uma agência focada na produção de conteúdo na internet, seja tráfego pago, produção de conteúdo nas redes sociais, captação, criação de site, tudo isso. E esse podcast, a gente não vai falar de marketing, a gente vai falar de empreendedorismo, de cinema, sobre fofocas, sobre saúde mental, sobre astrologia, de tudo um pouco, justamente pra gente estourar a nossa bolha e conhecer de vários assuntos ao mesmo tempo, num único local. Então, quando a gente for conversando, já comenta, faça sua pergunta, que depois a gente vai responder todo mundo. Se inscreve no canal, sai episódio novo toda quinta-feira ao meio-dia. E não se esquece de compartilhar também nas redes sociais, sempre marcando a gente que a gente vai divulgar todo mundo nos nossos stories. Beleza? Então hoje a gente vai falar, gente, de um assunto que eu queria muito trazer pra cá, que é saúde mental. Hoje em dia, né, a gente fala muito sobre saúde mental, cada vez mais as empresas estão falando sobre saúde mental, cada vez mais os funcionários estão se preocupando com a saúde mental, e eu queria muito trazer esse assunto. Então eu trouxe uma pessoa que é psicóloga há mais de 20 anos, ela já esteve no RH de grandes empresas, então ela fez essa migração de RH para psicologia, então a gente vai falar das vertentes ali, né, dos caminhos, por que é o RH, psicologia, o que tem a ver, porque ela consegue falar muito bem sobre esse assunto. Então, seja muito bem-vinda, Rosângela! Obrigado de novo pelo convite e que bom poder estar aqui com vocês, colaborando. Muito feliz, muito obrigada por você ter aceitado. Era um assunto realmente, assim, que eu queria muito trazer pra cá. Saúde mental, cada vez mais a gente fala muito, né? E aqui dentro da agência, pelo menos, eu sempre falo, gente, tá mal? Vai respirar, vai fazer alguma coisa, não trabalha nesse dia, vai, né, pra espairecer a cabeça mesmo, porque eu acho que o trabalho ele tem que ser prazeroso, ele não pode te trazer doenças, né, principalmente mentais ali, porque a gente carrega isso pra nossa vida inteira. Então, eu queria que você trouxesse essa visão, principalmente porque você já passou pelo RH. Sim. Então, como que é essa visão de uma pessoa que trabalhou muito tempo no RH e agora trabalhar com esse lado mais da psicologia e aí trazendo mais esse lado de saúde mesmo mental? Bacana a pergunta. E aí eu faço um recorte até para a linha de tempo, antes da pandemia e depois da pandemia. Né? Porque antes da pandemia já era falado de saúde mental nas empresas. Uhum. Durante a pandemia isso veio latente, então muitos processos foram feitos dentro das empresas de forma remota, porque era o que cabia. E depois da pandemia, porque lá se foram 5 anos, né? Sim, muito. A gente falou antes da pandemia e pós a pandemia, mas já faz muito tempo. Já faz muito tempo. Muitas empresas trouxeram de verdade para a programação, olhar para essa saúde mental. Então eu abro a resposta falando desse recorte. E a outra parte é o que eu tenho percebido positivo de descomplicar, porque quando a gente fala de saúde mental, é exatamente o exemplo que você trouxe, da vida real, é parar e respirar. Você trabalha num prédio, desce, vai pro hall, atravessa a rua e volta. E eu percebo que quando a gente fala desse tema que parece complicado e que é simples, né? Não é simplório, tem esse ponto, cai às vezes, mas é difícil, mas eu não consigo assim, eu não consigo assado. É do simples, então é descer para respirar, é ir num banheiro ali, ficar um tempo, é tomar uma água, às vezes é comer. Gente, a respiração, quanto que muitas das vezes a gente, assim, desmerece, não dá o peso que ela tem, e ela é de tirar pessoas de crise, né? Sim. Crises de ansiedade, outras crises, porque o corpo vai se autorregulando. Então, quando eu falo de saúde mental, eu procuro trazer esse descomplicado que, assim, do meu lugar, independente de cultura, raça, religião, eu posso aplicar. Aí sim tem as outras técnicas que você vai aprendendo e você vai aplicando. E aí, você com essa visão mais do RH, que você já passou pelo RH, o que você traz dessa experiência que você teve para quando você atende os seus pacientes que às vezes estão na beira de um burnout, por exemplo, que hoje em dia é muito comum, né? É até triste dizer que é comum, porque sim, aparece. E a primeira visão que eu tenho é o normalizar. Então, assim, a pessoa tá com aquele famoso olhinho puxando ali, né, tremendo. Mas é normal o olho tremer. Porque a minha mão aqui deu um formigar. Não, normal a mão formigar. Porque eu não tô dormindo bem. Mas é assim mesmo. Quem dorme bem hoje, gente? Normal, ninguém dorme bem.
Ah, o apetite tá meio estranho. Ah, mas todo mundo também tem dia que come e tem dia que não come. Aí, pra você ter ideia, eu atendi um rapaz numa sessão, ele veio encaminhado do psiquiatra, por conta que ele teve um apagão no trabalho bancário, e numa sessão eu consegui localizar 20 sinais. Meu Deus. Que ele foi contando. Ah, o olho pisca, o braço dorme, eu não como, eu não durmo. É porque o corpo dá sinais. Exato. É que a gente Exato. deixa passar. E aí eu fui, ele contando, e eu fui ali listando. Então, no final, eu encaminhei pra ele, ele quase... Ele falou, como isso? Eu falei, normaliza. Então, a minha visão de RH, e por conta de entrega, chefe, equipe, às vezes você lidera, você é liderado, vai caindo nesse lugar de normalizar. E aí, como que a gente faz pra não normalizar? Porque quando você tá no dia a dia, você tá ali trabalhando, e eu entendo que muitas empresas têm aquela pressão, né? Sim. Você precisa entregar. Então, como que a gente faz pra dentro do dia a dia a gente não normalizar, às vezes, um formigamento, ou às vezes um olho tremendo, ou às vezes a falta de apetite, por exemplo, que muita gente não almoça, passa o dia inteiro sem comer nada. Como que a gente não normaliza isso sem prejudicar ali o trabalho? Eu acho que tem que ter uma balança muito boa. Exato, exato. E uma das coisas é ter ajuda. Você começou a perceber coisas que... Aí uma resposta prática, que vai ajudar todo mundo. Eu nasci com isso? Eu nasci sem falta de apetite? Eu nasci não dormindo? É verdade. Eu nasci não ali, de repente, do bom humor? Então, traz a gente para nossa essência. De onde é que a gente veio? O bebê, ele nasce respirando certinho. Ele nasce respirando pelo diafragma. Eu tenho um filho de 3 anos e meio. Ele ainda respira pelo diafragma. Com a correria e a automatização, e a gente faz... É correria do dia que é real mesmo, gente. É isso aí. A gente faz 300 coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A gente respira com o tórax. A gente respira com a parte de cima. Por que é efetivo a respiração diafragmática? Porque a gente volta para nossa essência. A gente volta para o bebê que a gente... Todos humanos tiveram a condição de bebê. Então, começa a se perguntar... Não nasci com isso. Não nasci. Do 3º, 4º sinal, procura ajuda. Então, assim, o meu apetite eu não nasci assim, o meu sono eu não nasci assim, o meu humor tá meio estranho, eu não nasci assim. 3º sintoma, procura ajuda. E aí pode ser um profissional da área da saúde, um médico, um psicólogo... Um terapeuta aí é um profissional que ele vai olhar, como eu fiz com esse cliente, né? Que eu listei 20 sinais. É muito sinal. Muito sinal. Não à toa que ele burnoutou, né? É um termo que eu uso aí de burnoutou. E tá já 90 dias afastado. Num ambiente ali que tá ajudando ele a se reconectar. Então, se afastou da empresa, da moradia, ele tá num outro lugar mais calmo, mais calmo, pra ajudar ele desacelerar. Eita, falei com você agora. Desacelerar. E por quê, Tamara? Porque muitas das vezes, e aí isso aconteceu com ele e com vários. Troca o 6 pelo meia dúzia. Então, deixa de ir pro banco, não loga a máquina, não faz ali suas tarefas, mas é aquele que tá em casa, ele vai carpir quintal, ele vai levar não sei quem de Uber. Eu falo, você trocou o 6 pelo meia dúzia, você continua acelerado. A ideia da sua pausa, do seu afastamento, que o médico te deu e a empresa aceitou, é ir voltando para esse centro. Então, o que adianta você não logar a máquina, mas você tá carpindo o quintal? Aí você não vai lá falar com o seu chefe, mas você tá levando todo mundo de Uber para todo lugar. Quer dizer, a mente não descansa. Não descansa. E aí, não, mas eu gosto. Não, você gosta, mas você tá num tratamento. Então, vamos olhar para o tratamento, vamos olhar para esse lugar central, vamos desintoxicar várias questões, celular, enfim, vários gatilhos ali que surgem para ir centrando, voltando lá para a condição de bebê, né? Bebê não tem nada disso, cara. Ele não tem. Se você olhar um bebê de dias, vamos pegar de dias, porque aí é a real mesmo. Não tem nada disso. Olha pro bebê e fala, que eu perdi desse bebê que eu nasci? que mudou de lá? O que mudou desse bebê para agora? Então fica prático. Eu costumo usar metáforas, esses exemplos de dia a dia, para ajudar as pessoas a fixarem, entenderem um pouquinho mais o técnico, que uma das coisas que eu procuro na minha profissão é tirar esse tecnês, tirar esse lugar... Nossa, mas o que ela tá falando? Como é que eu faço isso agora, aqui na minha cadeira? Porque eu acho que a maior dificuldade, principalmente você que citou, né, pós-pandemia, etc., é justamente isso, porque antes da pandemia, muita gente trabalhava presencial. Depois, já se tornou mais comum você ser um home office, por exemplo. Então, como que a gente, dentro da nossa casa, vai falar assim, eu vou descansar na minha sala? E aí, porque a sala, ela é um ambiente... Eu sinto muito isso, porque a gente trabalha de casa, e aí, o meu ambiente de trabalho é na minha casa. Então, quando é final de semana, eu quero sair da minha casa. Porque eu falo assim, ali é um ambiente que eu tô trabalhando, então eu preciso desse... Sabe, esparecer a cabeça mesmo, né? E às vezes a pessoa não tem essa consciência
do quão importante isso é, né? Exato, e aí cai lá naquele lugar que a gente falou do normalizar. Então, quem trabalha remoto, por opção, ou enfim, precisa os famosos rituais. Durante a pandemia eu ouvia muitos especialistas falando, gente, constrói ritual, evita trabalhar de pijama. Não é que você não possa, mas evita o pijama, porque o pijama ele traz sono, descansar. Você coloca um brinco, coloca um relógio, já te traz aquela conexão, porque é tangível. Ah, não tem escritório em casa? Arruma um canto, computador, né, uma cadeira, uma mesa, porque trabalhar na cama, abrir o laptop ali da cama, passa o dia inteiro na cama, levanta às vezes para comer e volta, o corpo ele precisa de tangível, ele precisa de coisas para quebrar ciclos. Então se você acorda na cama, trabalha na cama e dorme na cama, ele vai para aquele levando para você para aquele lugar de que tem coisa estranha aqui. É quando você vai quebrando e com o simples, de novo eu levo pro simples, de que é isso, é o ritual, não tem problema um dia, mas a frequência, quem trabalha de casa, às vezes tem um escritório ou não, final de semana ou até de semana mesmo. Um dos recursos que eu tenho, trabalho remoto, 100% remoto meu trabalho, 1 ou 2 vezes por semana eu vou trabalhar em coworking, ou eu vou fazer um café como hoje, então eu preparei o dia para sair, falei, bom, atendo de manhã, entrego lá o que eu tenho que fazer, à tarde vou, né, para um outro compromisso, ver gente, parei para tomar um suco, comi, volto para casa e assumo. Então eu me incluí na agenda, que é o que eu vejo que muitas pessoas não fazem. Quando eu pego para olhar a agenda, isso quem tem, né? Às vezes a pessoa não tem agenda, eu bato o olho, deixa eu ver onde é que você tá. Ah, como assim? Ué, onde é que, né, que entra aqui coisas pra você? Então lá na minha agenda tem uma vez ou 2, quando possível, da semana deu sair, porque o meu escritório é home office. E aí, falando mais no lado técnico, o que se incluir na agenda, o que isso faz na gente, no nosso cérebro, enfim, hormônio, qual que é a chavinha que muda? Muda porque quando a gente, o cérebro, o pensamento, você não consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Ou você tá pensando, sei lá, numa imagem, ou você tá aqui conversando de um tema. As 2 coisas ele não compete. Que bom, porque se ele competisse, todo mundo já tava, né, surtado. Então, quando você inclui, por mais simples que seja, né, quando eu falo, por exemplo, de se movimentar, que é o famoso atividade física. Quando você fala a palavra, a pessoa já tem, dependendo, né, faz até uma rusga. Se movimentar de alguma maneira, o que cabe no seu dia para que você se movimente? É uma atividade física regular ali numa academia ou numa modalidade? Ok. A minha realidade não compete, já tive momento de ir para academia ou para uma modalidade. Com a chegada do meu filho de 3 anos e meio, o que cabe na agenda para fazer essa ruptura de hora eu tô trabalhando, hora eu tô cuidando de mim, é uma caminhada. E assim, 20 minutos. Mais que isso eu já me atrapalho toda, não cabe, já bagunça tudo. Então é 20 minutos gravado. Levo na escola às 8, das 8 às 8h20, faço ali uma caminhada no quarteirão, volto porque 9 horas começo o atendimento. Então você vai dando comando pro corpo, e aí tem todas as questões físicas, porque uma atividade física ela traz os hormônios bons. E cabeça, é aquele 20 minutos de dar uma respirada, você tá vendo uma árvore, uma pessoa passando, um comércio. Então, por mais simples que seja, fala, mas o que isso vai fazer? Vai fazer. Você psicologicamente o cérebro vai entende fazer. Que a gente tá numa rotina e que daqui 20 minutos a gente vai começar a trabalhar, por exemplo. Exato. E o que eu vejo muitas das vezes é o desmerecimento. Ah, mas 20... Já me falaram, mas o que 20 minutos vai mudar na sua vida? Muito, porque eu tenho 20 minutos do dia, e aí é diário, porque todo dia eu levo o Thomas, né, na escola, final de semana não, mas de semana já é esse hábito. Vai pra escola, eu uso 20 minutos pra circular e volto pro escritório. Então eu mando um comando diferente pro meu corpo em relação a trabalho, em relação a cuidar da casa, até esse momento comigo, porque a caminhada é eu comigo mesmo, né? Às vezes eu vejo uma coisa diferente, eu cumprimento. Então essa interação social, essa interação com os 5 sentidos, a gente vai perdendo. Às vezes você escuta, às vezes eu tô caminhando e falo, nossa, tinha esse barulho aqui na rua, eu não tinha percebido. Descobri recentemente uma biscoiteria, eu falei, gente, que cheiro diferente. Nossa, biscoito, né? Então a gente, durante essa pausa dos 20 minutos, a gente se coloca numa permissão, porque a gente precisa se permitir a ativar os 5 sentidos, que é outra coisa que eu digo pra voltar pra essência. Quando as pessoas falam, eu entendi do bebê, tem mais alguma coisa? Tem, ativar os 5 sentidos. E ativar mesmo, eu tô andando, que barulho que tá aqui? Nossa, que aroma diferente. Então, gente, isso melhora... a paladar da biscoiteria, eu senti o cheiro, falei, nossa, que biscoito cheiroso, deixa eu experimentar esse biscoito. Entende? E isso melhora na nossa produtividade, né? Eu sinto, e eu falo muito isso. Falo, gente, vai esparecer, porque às vezes vocês olhando outras coisas, às vezes vendo um vídeo no YouTube mesmo, sabe? Vendo uma televisão, um programa, às vezes vocês têm uma ideia, assim, longe, falam, nossa, olha, isso daqui é legal.
pô, eu quero implementar isso daqui num cliente, alguma coisa. Então, e você tá lá no seu momento de lazer, tranquila, descansando, porque a cabeça, eu acho que pensa mais, né? Tem isso também, de descansar, né? Você acaba sendo mais produtivo. Exato, até porque o corpo, ele é finito. Ele não é infinito. Até máquina, ela para reparo. Então, eu vejo que até por conta dos estímulos, cada vez estão mais rápidos. E é por conta mesmo da nossa geração. A nossa geração, ela vai também se acelerando, não é? Eu não vejo como ruim, não é isso. Mas o quanto que esse acelero, ele beneficia o nosso dia a dia, ou o quanto que ele leva a gente para esse normalizar. Então, assim, nenhum problema as tecnologias ter velocidade hoje. O WhatsApp tem velocidade, né? 1,5, 2, 2,5. Curso também tem. Não vejo um ponto nisso. Ele até nos ajuda a se adaptar nessa velocidade que tá aí. A inteligência artificial não deixa mentir. Não, é um caminho sem volta. Só que qual que é o ponto? Nós temos uma condição, é uma condição humana. Como é que eu me coloco nesse movimento sem freio? É um caminhão ali numa ribanceira. Então, ok de eu utilizar os recursos para agilizar o meu dia. Só que eu vejo que isso, se a gente não cuida, cai nesse lugar de normalizar. Aí vem os sinais que não percebe, o corpo, que bom que ele é inteligente, ele apaga, porque o burnout ele apaga. Então, o que é o burnout? Ele vem de um esgotamento mental e físico. Tá? Quando a gente pega a palavra do português, né, porque o burnout é do português, ele aparece então nesse esgotamento, ou seja, acabou, não tem mais, não é um cansaço, porque o cansaço você dorme, descansou, você acordou revitalizado. Então eu tava cansado, eu dormi, acordei revitalizado. O esgotamento, você dorme não, ou nem dorme, porque um dos sinais é sono. É a falta do sono. Exato. Então você já nem dorme, e se dorme é aquele sono de uma qualidade péssima. Então já chegou no esgotar mesmo, já não tem mais. É como se o corpo falasse, é daqui, game over. Então ele apaga, ele tem esse esgotamento. E ele é físico porque o corpo vai desligando, né? A pessoa vai falando, o apetite muda, o sono muda, e o mental é por conta do acelero. Aí vem o PA, né? O pensamento acelerado, que é muito falado, que a pessoa, ela não, mesmo que ela queira, ela tá ali, ó. Ela tá pensando, ela vai pra cama, ela acorda, o tempo todo o pensamento ali, ele perde ali como se fosse uma engrenagem que quebrou e perde, aí acelero, esgota, porque a gente não tem essa habilidade, e aí o corpo desliga, pra você ir olhar para os sinais físicos e mentais, emocionais. E aí, mas isso, ele pode ser confundido com ansiedade, por exemplo? Pode. Um dos primeiros sinais a ansiedade, a ansiedade de um todo, quando a pessoa fala, eu não quero ser ansioso, eu falo, gente, a ansiedade, quando ela é bem utilizada, numa moderação, ela é bem-vinda, porque ela traz aquele frio na barriga, de, poxa, eu tenho um compromisso novo, nossa, eu recebi um convite, bacana, eu vou fazer uma viagem, então é um entusiasmo. Quando é o excesso? Quando aquilo te traz sofrimento. Então a pessoa, ela tá vivendo ali, né, a situação com uma acelera e não degustando, ela perde a degustação. Ela vai mais para a questão automática. Então a ansiedade, ela tem essa característica, perde o sabor da degustação. É diferente você degustar uma fruta, uma bebida, e você engolir, né? Nossa, eu nem vi aqui a quantidade que eu comi. Então a ansiedade, ela tem essa característica. E o burnout, aí ele tem um conjunto de sinais, tanto que pro psiquiatra, o médico, ele dar o diagnóstico, ele vai contando os sintomas. Ah, tá, pra você conta. Isso, conta os sintomas e a frequência, porque assim, eu tô sem apetite, mas vamos falar qual a frequência desse apetite osciloso. Tô sem dormir, tá, mas quanto da semana tá sem dormir? Então tem a quantidade dos sintomas, que a gente também conhece como sinais, e a frequência. Tá, aí sim vai entrar numa classificação de burnout. E é estranho falar isso, porque hoje em dia muita gente parece que sente orgulho de ter burnout, né? Nossa, eu vejo nas redes sociais e acho que meio que se banalizou mesmo, né? E é uma coisa tão séria, porque imagina, você falou do seu paciente que tá 90 dias fora do trabalho. Então, quer dizer, é uma coisa que prejudica a empresa, prejudica a gente, né? A gente sai o mais prejudicado possível. Então, as pessoas banalizam tanto. Eu tenho ansiedade. Gente, não é legal ter ansiedade. Não é legal ter burnout, entendeu? Não é bacana isso. E aí, as empresas em si, você que já tá mais ali, você atende muitas empresas também pra falar disso. Você percebe que as empresas, elas olham mais pra isso? E como que elas lidam com isso, assim, com os funcionários? Boa. Eu vejo que, assim, tem ampliado. Algumas empresas já faziam há muitas décadas. Tem algumas até que tem programas de
bem-estar, que eles chamam. Que legal. Até que se tornam referência para outras empresas. Aham. Isso desde pequena, médio, enfim, eu já conheci bons programas e algumas se inspirando. Poxa, eles estão fazendo, eu também vou trazer um profissional da nutrição, vou trazer um profissional da parte de educação física, vou trazer um psicólogo. Então eu tenho percebido as empresas entendendo por que elas estão entendendo, algumas por entendimento e outras por performance. Cara, eu tô perdendo meu time, a galera tá, nesse caso, né, do colega do cliente, ele é o 7º da equipe que burnoutou. Então chega uma hora que o chefe fala, gente, como é que eu vou entregar a minha meta de faturamento se tá todo mundo doente? Então deixa eu ver o que os colegas estão fazendo pra isso movimentar. Aí vai via RH, vai via marketing, vai via comercial, entendendo que recurso que é. Isso é positivo, porque aí leva pra empresa dele, outros levam. Então eu vejo que as empresas, ou por essa questão de consciência, porque a mídia tem falado muito e que bom. Que bom. Que bom, assim, eu tenho visto isso de forma muito positiva, e outras por performance. Eu preciso que as pessoas entreguem, elas estão adoecendo, como é que eu ajudo ou como é que eu faço para elas entregarem. Ao meu ver, as duas coisas contribuem, e quando eu falei de mídia, até o acesso mesmo, se a gente pegar 50 anos atrás, não tinha o acesso que a gente tem na palma da mão. Há 50 anos atrás não era na palma da mão, há 50 anos eram livros, acredito, ou algo similar. Hoje não, hoje você abriu ali o celular, a informação tá. Então não tem essa dificuldade. Qual que é o ponto? É muita informação. Tem até um termo que é utilizado, obesidade intelectual. Nossa, que cai nesse lugar de você consome e paralisa. Então tem a informação fácil, e isso é positivo, mas aí se você consome e não desenvolve uma profundidade, é o obeso mesmo, ele paralisa, ele tem tanta, ali, gordura, comida, ele paralisa, e tem esse termo sim, que é bem utilizado na psicologia, no marketing de obesidade intelectual. Porque, nossa, hoje em dia, né, a gente fala assim, tô trabalhando ali de casa, do meu escritóriozinho, aquela mesa pequena, aquele computador, vou espairecer. Pega o celular. Isso. Aí, assim, é uma surra de informação. Tem uma mesmo. coisa no marketing que a gente utiliza muito, né, para os nossos clientes, que a gente tem 3 segundos, já é um estudo isso. A gente tem 3 segundos para pegar a atenção da pessoa, ou seja, a pessoa, ela não tem paciência para ficar no seu conteúdo. Ela só fica 3 segundos. Só. A gente tem que frisar em 3 segundos a atenção dessa pessoa. Então, imagina o tanto de informação que a gente tem na nossa cabeça, né? Até recentemente eu comecei a fazer outras coisas. Então, eu tô fazendo cerâmica, eu tô pintando, eu tô fazendo tanta coisa sem o tablet, sem o celular, sem essas coisas, porque isso também cansa a cabeça, né? Porque é uma surra de informação. É muito dado e ela não foi desenvolvida. Será um dia, não sei. Me perguntaram, você acha que um dia a nossa cabeça, a mente vai chegar nesse lugar? Não sei se vai chegar. Hoje não é. Hoje não desenvolvida para consumir esse tipo de conteúdo. Essa surra de conteúdo isso. Que a gente... Pode ser que um dia chegue? Pode ser. As coisas evoluem. Se a gente pegar 100 anos atrás, esse tema aqui que a gente tá falando, o especialista falaria uma coisa em relação ao contexto. Hoje a gente está falando outro. Então eu gosto muito dessa visão de evolução. Eu me tiro do lugar, não, é assim, ponto. Não é, as coisas mudam. Mas hoje, 2025, que nós estamos aqui, não temos essa preparação. Então é importante essa pausa, e você falou muito bem, uma pausa totalmente fora da caixa. Uma das coisas que eu fiz que eu recomendei para esse paciente, fora de tecnologia, que ele retomasse coisas da infância, porque na infância, por mais que sejam tecnológicos, sempre tem alguma coisa que eu chamo do manual, do roots, né, ali, que é fora. E ele lembrou do futebol, né, ele falou, olha, eu lembro que eu fazia parte, né, de time e tal, e fui parando. Eu falei, olha, como é que seria retornar? Então eu resgato com esse cliente-paciente lá na época de infância, até os 12, 15, o que você fazia que era interessante sem tecnologia? Tá? Sem tecnologia. Sempre vem. É um futebol. Porque eu fazia pintura. Teve uma que retornou mandala, que ela lembrou de pintura, né? Quando ela tinha 7 anos, ela gostava muito de pintar aquarela, e ela lembrou da mandala, porque agora tem a mandala, né? Que para alguns é super relaxante, para outros não. Para ela funcionou. Sair da tecnologia. Então a gente vai te colocar numa atividade manual, que te tire da tecnologia por um período, para ir voltando lá pro bebezinho. Você vai voltando lá para sua condição. Sempre você tem que voltar lá atrás pro seu corpo. A nossa condição é humana, Tamarina. Entrar no eixo, né? Exato. Que entrar no eixo. Aí eu sempre vou para a infância, porque se eu recomendo algo, pode não te representar. Se eu, por exemplo, falasse para esse cliente de pintar, ele fala, não, mas eu não pintava. Não faz sentido. Então eu sempre resgato dos seus 7 até os 15. O que você fazia que era legal sem tecnologia? Lembra, dos 7 aos 15, pintura. Futebol. Teve uma outra que lembrou que ela fazia
subir em tecido. Ela gostava de de circo. Isso. E aí descobriu uma escola de pilates que lá, além do pilates, eles fazem atividade em tecido. Que legal. E aí é sem tecnologia. É porque é pra descansar a cabeça. Isso. Né? Que seja minutinhos. Já faz diferença, né? Faz diferença. E aí, pra gente finalizar, eu quero que você dê uma dica, porque pra quem tá começando, ou pra quem tem uma empresa, ou pra quem, enfim, trabalha como CLT mesmo, a gente vive nessa pressão. Então, tem que dar certo. Parece que o que eu costumo falar, né, que todo mundo fala, é que a gente vive pra trabalhar. E na real, teria que ser o contrário, né? A gente trabalha pra viver. Então, como que a gente consegue, psicologicamente falando, tirar essa pressão da gente, pra gente não ter um esgotamento mental, por exemplo, e deixar que as coisas comecem a fluir mesmo, né? Como que a gente dá esse passo, psicologicamente falando? Tem uma situação que é muito falada e eu vejo que ela é pouco utilizada, né? Aqui alguém já passou, já assistiu. Quando a gente pega um voo, tem lá a comissária de bordo, ela vai dar as instruções de segurança. E uma das instruções é, quando a máscara cair, se for necessário, não tem nenhuma que falou, coloca no seu filho, depois em você. Não tem, não existe. Primeiro na gente, depois na outra. Primeiro em você, depois na pessoa que tá do seu lado. Porque são segundos pra você perder a consciência, aí não vai máscara em você e não vai máscara em quem você mais ama. Eu falo do filho porque normalmente são seres que são amados, ou não, mas eu tô falando aqui do filho. Pode ser qualquer pessoa que você ama. Então, quando você olha pra vida, olha pra esse lugar do amor. Eu tô falando do filho, pode ser uma outra pessoa. E olhando pra esse amor, a máscara primeiro em mim. Então, primeiro... mas eu vou ser egoísta. Então, primeiro em mim, depois que eu fizer em mim, aí sim eu vou olhar pro trabalho, pra família, pro filho. São segundos que faz toda a diferença. Então, nas atividades, por exemplo, se a pessoa fala assim, o que você tá falando aí tá fazendo sentido, tal. Papel e caneta agora e lista coisas que você deixou de fazer por você. Muitas. Lista. Por conta de trabalho? Exato, Inúmeras, por conta né? de trabalho. Listou, Rosângela, tem limite? Não, pode ser 2, 3 páginas ou 2 linhas, ou uma linha. Muito bem, agora você vai selecionar dessa lista aquela que você consegue, na realidade atual, começar hoje. Começar hoje, não é amanhã, não é depois, não. Lista aí, veja dessas qual que você pode começar hoje adaptando. Eu queria muito lá o futebol, mas eu nem sei onde que é, então já começa pesquisando. Você pode começar a pesquisar onde tem futebol. Eu pintava, mas olha, onde que eu vou achar alguma coisa para pintar? Então pesquisa alguma coisa de pintar. Já começou. E é isso que a pessoa perde a mão, ela sempre leva pro estar no campo jogando futebol, mas até você estar no campo jogando futebol, pesquisa, onde não, então vamos pra pesquisa. Pro pintar, então vamos pesquisar o pintar, depois você executa. E aqui que entra o que eu falo, que a diferença do simples não sendo simplório, porque o simples é prático, vamos trazer praticidade, né? O simplório ele vai pro raso. Então é o dia, cara, agora, lista, seleciona uma, começa a pesquisa. Acabou. Você faz isso imediato, não tem custo, papel e caneta tá ali, não tem papel e caneta, pega alguma coisa que você registra, mas precisa registrar, não dá pra ficar na cabeça, eu tô pensando aqui, porque esquece, a ideia é papel e caneta ou algum lugar que você registra. Ou seja, lição para agora, quem tá assistindo até agora, lista aí o que você já deixou de fazer, que eu acredito que seja muita coisa, pelo menos muita coisa por conta de trabalho, lista tudo, e aí depois você vem aqui nos comentários e comenta o que você vai fazer por você hoje. Isso aí. Né? Pra não ter esse esgotamento. Rosângela, muito obrigada. Adorei sua participação. Eu ficaria horas falando sobre saúde mental, porque eu sou completamente apaixonada por esse assunto. Muito obrigada por você ter vindo. Imagina, obrigada pelo convite. Gente, não se esqueçam. Curte esse vídeo, comentem, tirem suas dúvidas, depois eu passo tudo pra Rosângela pra gente vir respondendo todo mundo. Vou deixar também as redes sociais dela aqui na descrição do vídeo pra vocês já irem lá seguir, pra se precisarem consultar com ela também. E, obviamente, segue a gente também no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, no nosso TikTok, a gente tá em todas as plataformas. E a gente se vê na semana que vem. Beijo, tchau!